Shalom Adonai, Haris Kairene, Agapetos Adelphoi. Meus prezados, estamos aqui juntos para mais uma aula, mais um momento que vamos acrescentar conteúdo e que vamos, claro, tratar sobre assuntos que compõem todo o desenvolvimento programático de conteúdo que temos trazido para vocês. Hoje nós vamos estar tratando nesta aula extraordinária que vamos ter sobre justamente algo que muitas às vezes tem pedido para nós falarmos, que é o testemunho paulino, tá? O que Paulo fala do Cristo ressurreto. E nós vamos pedir, antes de iniciarmos, tá, esta fala e esta aula, que você se inscreva no canal, certo? Dê seu contributo se inscrevendo aqui no canal, se não é inscrito, claro. Também, além de se inscrever, assista o vídeo até o final. Também, além de assistir o vídeo até o final, dê o seu like, dê seu joinha, dê o positivo. Por quê? Porque ajuda a aula a crescer dentro da plataforma. Então colabore conosco, ok? Muito bem, então vamos falar sobre o testemunho ou martiria, né, de Paulo, o grande mártir, o grande apóstolo, sobre o Cristo ressurreto. Nós sabemos que todo o contexto da teologia paulina é trabalhado dentro de algumas palavras, ou até vou dizer alguns termos são centrais da teologia paulina, tá? Por exemplo, graça, charis, é um termo central, até porque Paulo, em alguns momentos, em alguns, vamos assim, contextos até teológicos, ele é aferido como o apóstolo da graça, e alguns momentos e alguns desenvolvimentos do seu conteúdo dentro da teologia epistolar do apóstolo Paulo, nós vamos ver uma explanação sistemática sobre a graça. Também iremos ver em Paulo uma teologia crucis, não é? Ou seja, uma teologia da cruz. Iremos ver também uma abordagem direcionada para a proposta de uma explanação cristocêntrica, ou de uma explanação do Cristo ressurreto, não é? Não só do Cristo ressurreto, mas também da sua missão de morte, ressurreição, como Cristo ressurreto, e como também o Soter, o Salvador, que também esse título Soter não é trabalhado somente por Paulo, mas também é trabalhado por Lucas, tá? E dentro da abordagem e do desenvolvimento das epístolas paulinas, ou do contexto, ou do conteúdo epistolar paulino, eu gosto mais de utilizar essa expressão, conteúdo epistolar paulino, nós vamos ver toda uma abordagem que vai conduzir-nos a um entendimento, a um esclarecimento ainda muito mais amplo sobre a proposta que está implícita no desenvolvimento, na proposta, na articulação e na argumentação que Paulo faz sobre o Cristo ressurreto, tá? Eu estou aqui nas minhas mãos, inclusive, com esta obra do Wilhelm van Gener, né? Que van Gener vai dizer algo muito importante que eu quero acrescentar, quando ele diz assim que as epístolas de Paulo, elas são responsáveis, tá, por expor a natureza dos benefícios de Jesus, como, por exemplo, as epístolas paulinas, também vai dizer ele, que elas propõem ou elas transmitem uma paradosis apostólica. O que ele quer dizer com uma paradosis apostólica? Com justamente uma tratativa de uma esperança apostólica. Esperança essa que ela é desenvolvida muito bem nas suas epístolas paulinas, relacionadas a algumas cidades e algumas igrejas.
como, por exemplo, a Epístola aos Romanos, que ele vai trazer uma abordagem, uma tratativa da justiça de Deus, tá? E não somente da justiça de Deus, mas também dos benefícios que o Pai, Deus, o Theos, concede aos seus filhos a partir de Cristo e em Cristo e por Cristo e por intermédio da ação do Espírito, tá? Como está muito claro em Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2. Mas além desse desenvolvimento, nós vamos ver também que o ensinamento do apóstolo Paulo é contínuo, é progressivo, dentro de uma abordagem que até nós vamos poder considerar, conforme está tratando o Wilhelm ou Van Gamberen, né? Que é justamente a abordagem de uma proposta de uma teologia que prima pela, vamos assim, as causas e os efeitos da ressurreição de Cristo a partir da proposta cristocêntrica ou da proposta de Cristo dentro dos evangelhos, a proposta cristocêntrica explanada pelos autores dos evangelhos ao relatar biograficamente o acontecimento ressurreição. Então, Paulo vai fazer uma abordagem não biográfica, mas uma abordagem exegética e missiológica e também eclesiológica dos efeitos da ressurreição. Um outro sim também importante a acrescentarmos dentro dessa proposta, que por exemplo, que em Roma, tá? Ou na igreja que está em Roma, a igreja que está sendo, vamos assim, subsidiada, fundamentada e alicerçada logicamente através da epístola ou da carta que Paulo está direcionando aos romanos, ele nesta carta vai estar tratando uma questão relacionada principalmente ao pertencimento da igreja a Cristo e da implicação da proclamação do evangelho, do teor soterológico da ação de Cristo como soter e do seu desenvolvimento do plano salvífico em todo o contexto a partir da proposta redenção, justiça, graça, igreja, filhos. Tá? Vou até repetir para você gravar. Redenção, justiça, graça, igreja, filhos. Então, com essa proposta é que Paulo vai começar a fazer uma abordagem, principalmente na carta e na epístola aos Romanos, que muitos vão considerar como sendo a teologia sistemática, a teologia soterológica de Paulo, mas que também tem implicações para a proposta de uma pneumatologia. Então ela se torna a carta aos Romanos também uma teologia com visão pneumática e também com uma visão antropológica e com uma visão eclesiológica. Por quê? Porque vai tratar no aspecto antropológico da natureza humana e do pecado que está nesta natureza, tá? E opera nessa natureza e como vencer o pecado e sair desse contexto de pecado que Paulo vai falar que é algo que pode conduzir à morte, que é o elemento promovedor da morte, que é o elemento promovedor de uma corrupção moral que vai causar a morte e que até Paulo atribui como sendo o salário do pecado, ou seja, o resultado do pecado, a morte. Tá? A morte nesse sentido espiritual, claro, também podendo, dependendo da implicação, tornar-se morte física. Também no aspecto pneumatológico
de uma teologia pneumática, Romanos vai tratar da ação do Espírito na obra da salvação e também na obra da reconciliação e na obra da intercessão que o Espírito faz, no aspecto não só de advogado, de paracleto, mas também como aquele que está conduzindo a igreja no aspecto salvífico e efetivando essa salvação através da sua intervenção na mente humana, pelo poder do Evangelho, de convencer o homem do pecado e conduzir ele à justiça. Com isso também nós vamos ver, dentro da carta aos Romanos, ou a epístola aos Romanos, uma abordagem e uma tratativa que vai nos direcionar também a uma aplicação que eu considero soterológica, com propósitos, uma propositiva eclesiológica, ou seja, Paulo está tratando de todo o desenvolvimento do plano da redenção, do plano salvífico, com uma diretiva, ou um direcionamento, com um enfoque à igreja, a absorção soterológica dentro da igreja como corpo, e corpo de Cristo, e corpo salvífico, que é uma expressão de Paulo, a epístola aos Efésios e Colossenses, e também, claro, corpo que é sentido de organismo e de organização dentro de um processo de reconciliação, reconexão, salvação e comunhão, e automaticamente tornando com isso herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, que é uma expressão, uma abordagem peculiar de Romanos capítulo 8. Tá? Contribuindo até essa nossa abordagem, eu pego aqui uma proposta e uma tratativa que até um comentário, tá, do Van Ganderen, que vai dizer que a melhor ênfase, ou a ênfase mais, vamos dizer assim, de uma conclusão doxológica abordada por Paulo, que ele vai considerar que o Evangelho é revelado por Paulo não como uma revelação completamente nova, mas como uma mensagem que já foi dada a ser conhecida pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno. E essa proclamação do Evangelho, na ótica e na perspectiva paulina, vai pertencer a todas as nações, incluindo judeus, gentios, e esperando justamente nessa proposta de inclusão de judeus e gentios, uma resposta por parte desses povos do que? De uma fé, obediência a Jesus Cristo. Aí vem a proposta teológica fé e ouvir, tá? Como elementos fundamentadores para a proposta salvífica abordada por Paulo. E aí surge a teologia da fé e ouvir, que é até uma abordagem oriunda da mente de Alan Richardson, na sua introdução à teologia do Novo Testamento, que vai tratar que a fundamentação, o caminho para a salvação, dentro da ótica de Paulo aos Romanos, ou da visão paulina, é fé e ouvir. Dentro dessa proposta também da construção epistolar de Paulo à carta aos Romanos, nós vamos ver que ele vai enfatizar uma preocupação cristológica e universal, tá? Uma preocupação cristológica e universal com uma proposta única de defender que o Evangelho ele tem um efeito de inclusão, ele promove uma inclusão, e essa inclusão é a inclusão da libertação
da restauração e da reconciliação e mudança, transformação, metanoia no homem através do processo do novo nascimento e do processo também de justificação e do processo de eleição, tá? Adoção, santificação, do caminho, todo transitar do processo salvífico, tá? Ou das etapas do processo salvífico. E aí também podemos defender que Paulo vai afirmar na carta aos Romanos, na epístola aos Romanos, que o seu evangelho, o evangelho que Paulo prega, o evangelho paulino, tá? É o evangelho que de Jesus, ele vai estar sempre em continuidade entre a proposta da mensagem de um escatom, uma mensagem profética que foi proferida pelos profetas no Antigo Testamento, já enfatizando a missão de Cristo, como por exemplo Isaías, tá? E aí nessa proposta e sob essa ótica e luz é que nós temos que entender algumas citações feitas e propostas pelo apóstolo Paulo, que são analogias que ele faz a pessoas do Antigo Testamento ou a personagens centrais do Antigo Testamento, como o caso de Adão, certo? Que ele vai até lá na primeira carta dele aos Coríntios dizer o primeiro homem, ou o primeiro Adão, o primeiro homem, certo? E Cristo, né? O segundo Adão. E aí ele vai colocar também Abraão, certo? Como aquele que é não só o identificador de uma fé genuína, o representante de uma fé autêntica, mas também aquele que vai enfocar algumas menções e alusões e até tratativas personificadas de uma ação cristocêntrica e de uma ação de fé e de uma ação de entrega, no sentido de disposição ou disponibilidade à missão que Cristo lhe propõe. Então, o Antigo Testamento, dentro dessa proposta paulina de fazer uma correlação com o Antigo Testamento, aludindo a alguns personagens, alguns fatos, algumas mensagens, algumas tônicas proféticas do Antigo Testamento, a proposta que Paulo tem dessa conexão, dessa relação que ele faz entre o Antigo Testamento nesse aspecto com a carta ou a epístola aos Romanos, é justamente encontrar um foco em Jesus Cristo como o Senhor ressurreto, que vai conduzir à plenitude das promessas dadas na lei e nos profetas. Então, nessa proposta, os profetas vão testemunhar e ainda vão testificar da justiça, da salvação e da transformação cósmica de Deus. E aí Van Gamer ainda vai acrescentar que Paulo, nesse aspecto e nesse ponto de vista, ele vai expandir o entendimento do Evangelho para incluir um chamado a uma nova obediência ou uma nova relação com Deus, o ministério do Espírito, as implicações cósmicas sobre a criação e a aplicação aos judeus e gentios, e Jesus como sendo aquele que é o Messias Senhor, o Senhor Messias, e a quem é dado toda a autoridade, todo o poder, plenitude, e sendo Cristo ressurreto, cujo domínio se estende sobre todas as nações, gerações e povos, e línguas e tribos. Aí temos uma linguagem até joanina no aspecto do escatom, tá? No aspecto apocalíptico, na visão apocalíptica de João também, fazendo aí um link, uma correlação com o apóstolo Paulo. Para concluirmos esta aula também ainda
de uma abordagem do Cristo ressurreto, dentro da ótica paulina, nós podemos levar também uma visão direcionada à primeira e segunda epístola que Paulo está direcionando à igreja de Corinto, que ele vai dizer nesta duas cartas, ou vai propor nessas duas cartas, justamente revelar ou apresentar todo um desenvolvimento de uma mensagem da glória que está em Cristo e da glória futura reservada para aqueles que estiverem em Cristo. Também ele vai tratar do cerne da mensagem cristocêntrica, lá na sua primeira epístola ao Corinto. Essa é, quem sabe, a principal ênfase de Paulo, o cerne da mensagem cristocêntrica, que é a cruz, que é a salvação, que é o perdão, que é a reconciliação através do sacrifício, que o sacrifício tem o efeito reconciliador. E também nessa segunda epístola, ou nessa segunda carta, a proposta seria, então, levar a igreja a compreender a esperança produzida pelo compromisso da soberania de Deus em Jesus Cristo, como um anseio, uma plenitude para a redenção, e aí com enfoque ao amor, como uma relação e um sentimento santo, puro, e como um caminho para a existência da esperança e da efetivação cristocêntrica no corpo, na eclesiologia, ou em Cristo, no corpo e corpo em Cristo, sendo ele, com uma linguagem diretiva a Efésios, como cabeça, e a igreja como corpo, ele regendo e a igreja sendo regida por ele, numa proposta de uma efetivação soteria eclésia, ou seja, salvação para a igreja, igreja produto da salvação. Obrigado a todos, e essa foi uma breve aula sobre a proposta do Cristo ressurreto dentro do conteúdo epistolar paulino.